Pronto, agora vai. Você quer tirar esse negócio daí? Pode ir naquele floating, não sei o que lá. E aí, como que eu coloco pointer? Não é bem esse, não. Pareceu o Dr. Neves. Esse sou eu, mas. E aí, como... Ela dupla, coloca para duplicar a tela, então. Duplicar? Windows P. Windows P. Aonde que tá isso, O gente? teclado, o teclado. Então, isso é o diferente esquerdo. Mas tá para duplicar. Tá duplicado. Tá aparecendo aquela tela lá, quando coloca no full screen. E agora? Tá, coloca no full screen de novo. Não, primeiro quer tirar. Não, tá Não, voltando. Quer tirar esse negócio de baixo aí? vamos ver. Vai no More e coloca no Se eu colocar floating. aqui, será que vai, chefe? Não. Então, Aí, vamos ver. não, de Não. novo. Vai no, Bota em no- estender, bota em estender. Windows P estender. Agora vai. Conseguir Windows P. estender. Isso. Agora bota o F5 ali no PowerPoint. Pronto. E Aí. aí, como que eu consigo deixar Mouse. aqui, ó, pontador laser? Ixi, Conseguiu? deu. Então vai. Porque pra mim tá parecendo pequenininho, mas tudo bem, dá. É assim É mesmo. assim mesmo, né? É. Então, bom dia, meu nome é Marina. Hoje a gente vai apresentar o terceiro capítulo do contínuo novo, né? Saiu agora em agosto de 2025, sobre atrofia de múltiplos sistemas. Então, falando um pouquinho da epidemiologia e até sobre o termo em si, né? O termo de atrofia de múltiplos sistemas, ele foi estabelecido primeiro, foi uma tentativa lá em 69, que antes ele tinha essas três denominações principais. Era atrofia olivo-ponto-cerebelar, quando você tinha um maior acometimento do cerebelo, a síndrome de Scheidegger, quando você tinha o acometimento mais autonômico, e a degeneração estriato-nigral, quando você só tinha mais assim o fenótipo parkinsoniano, por assim dizer. E aí, em 1998, que cunhou esse termo atrofia de múltiplos sistemas, tentando você fazer um apanhado geral de todos esses acometimentos em uma única entidade, em uma única doença, né? De patologia, então a gente vai ter uma prevalência ali mais ou menos de 3,4 ou 4,9 casos a cada 100 mil pessoas, sendo que quando você recorta, né, uma população acima de 40 anos, essa prevalência já salta para 7,8 a cada 100 mil pessoas. É, os dois principais subtipos que depois eu vou comentar, que é o fenótipo do parkinsonismo e cerebelar, ele vai ter assim, uma prevalência que vai diferenciar principalmente nas raças, se você avalia principalmente a população japonesa, europeia, só que de modo geral, quantitativamente, você tem uma maior, né, prevalência do fenótipo do parkinsonismo pelo cerebelar. O único grande assim país que você tem muitos estudos, que até é um dos que tem uma maior prevalência, que é o Japão, devido à carga genética que ele tem, que vai ter uma maior prevalência do fenótipo cerebelar ali presente. Então, na maioria dos casos, até depois, quando a gente for discorrer sobre os critérios diagnósticos, ele fala que é uma doença a partir dos 30 anos de idade, mas ela vai ter uma idade de início ali mais ou menos acima ou igual a 60 anos, né? Pensando no sexo, é uma doença com maior acometimento do sexo masculino, chega a ser 2,75 para 1,19 entre as mulheres a cada 100 mil pessoas. E aqui, que é o mais importante da doença, que depois a gente vai até comentar sobre a questão da sobrevida. Então, é uma doença que ela tem um tempo de evolução ali, no máximo de 10 anos para esse paciente, sendo que na metade desses 10 anos até 5 anos, esse paciente já vai estar acamado. Em 3 anos, ele já vai estar necessitando de um duplo apoio, até 4 apoios, né? Para conseguir deambular. De etiologia, né? Aquilo que eu tinha falado até quando os critérios diagnósticos que o MDS atualizou em 2022, ele fala que, na grande maioria dos casos, é uma doença esporádica, sim, que tem, até pensando nas alfa-sinucleinopatias, ela vai estar intrinsecamente, né, ligada na fisiopatologia do Parkinson, até aquela nossa discussão daquele artigo do Lucas, que era da MDS, sobre o álcool e o tabagismo serem fatores de proteção para o Parkinson, aqui também entra para atrofia de múltiplos sistemas, né? Álcool, café.
era tabagismo, eu lembro que a gente discutiu bem aqui, nesse artigo ele colocava dual, que é um... Meu pai sai café e Ué, Ele colocou que o alfa-tabagismo tinha esse fator de proteção aí pro... tá bom, mas não era o que a gente imaginava, não. Não tá bom. De fator genético, né? Ainda está engatinhando muito, até nos artigos mais recentes, eles falam que pode ser uma herança autossômica dominante, recessiva, até dentro de um mesmo país você vai ter uma expressão diferente, às vezes, principalmente no Japão, que tem os maiores estudos, né? Tem tanto herança dominante quanto recessiva dentro daquela mesma população. E quais são os principais genes, né? Eles colocam esse COQ2, que é uma mutação quando você tem uma perda, né, na função da coenzima Q10, o SHC2, que é principalmente por deleções, e o SNCA, que são mutações, duplicações, triplicações, e essa que é o gene responsável por você traduzir e aí a transcrição da alfa-sinucleína. Mas além desse fator mais genético, também tem um fator bem expresso de fatores epigenéticos, né, de fatores ambientais. Então já está bem documentado possível etiologia de uso de agrotóxicos, principalmente nas populações mais rurais, pensando ali no Japão também, que eles colocam essa interligação, uso de solventes orgânicos, monômeros de plástico e metais, né, pesados, principalmente. Então, falando um pouquinho da fisiopatologia. Para a gente, lembra quando as alfa-sinucleínas, então, é esse grande grupo que vai estar atrofia de múltiplos sistemas, vai estar a doença por corpos de Levy e também vai estar presente a própria doença de Parkinson, né? Só que o que vai diferenciar aqui na atrofia de múltiplos sistemas é que você vai ter a deposição dessa alfa-sinucleína dentro das células da glia, que vai ser diferente da doença de Parkinson e da doença por copos de Levy, que você tem a deposição dentro do próprio núcleo do neurônio em si. Então, trocando em miúdos, é uma oligodendrogliopatia. Eu consegui uma imagem melhor, depois eu volto até aqui, que é de um primer da Nature, que ficou bem bonitinho. Então, para a gente visualizar, aqui está o neurônio, né? E aqui está o oligodendrócito. Então, quando que você inicia o start, né, para você ter essa deposição errônea aí da alfa-sinucleína? Que ele coloca aqui essa P25-alfa realocação. Ela vai ser uma proteína que ela função dela é você garantir a mielinização aqui do axônio do neurônio. Quando ela entra ali numa disfunção, você começa a ter os aglomerados de alfa-sinucleínas, que primeiro eles vão ficar aqui dentro do oligodendrócito, mas ao longo da evolução da doença, ela vai começar a jogar esse misfolded, que é que nem você tem a dobra errônea dele, e começa a jogar para o citoplasma e para todo aquele meio. E aí, querendo ou não, em muitos casos, o neurônio vai lá e começa a fazer como se fosse uma fagocitose dessa alfa-sinucleína erroneamente dobrada. É a teoria do Prion, né? Isso, Se fosse um que prazo. vai ser uma comunicação como se fosse de uma doença priônica, né, chefe? É. Isso. E aí você vai ter ativação da micróglia, você vai ter ativação dos astrócitos e leva aquele quadro de uma neuroinflamação generalizada, que aí ele fala liberação de interleucina 2, TNF-alfa, e aqui até nesse Prime, que é super recente agora de 2024, ele coloca, né, os principais fatores genéticos e epigenéticos como possíveis desencadeadores dessa cascata, né? Fisiopatológica. Aí, voltando aqui um pouquinho, acho que isso daqui eu comentei, que só para a gente diferenciar, né, que a gente fala que é a doença de corpos de Levy, que está dentro intranuclear, e aí você tem, né, a aglomeração das alfa-sinucleínas, que muitas vezes não estão intranucleares dentro do próprio neurônio, ela vai estar ali nos oligodendrócitos. Então, aqui é fisiopatologia demonstrada, né? E desses dois, ele está falando, aqui é mais da doença, da atrofia de múltiplos sistemas, né? Que ele fala que vai cometer principalmente a ponte e o tronco mais baixo. E também você pega os gânglios da base. E aí, pensando, quando você tem a inclusão neural, que aí seria o caso da doença de Parkinson, seria o caso da doença por corpos de Levy, você também acomete o tronco, o cerebelo, mas acomete os gânglios da base, tem o acometimento límbico e também cortical ali do neocórtex presente. Então, diferenciando as duas patologias conforme você tem a deposição. Mas pode explicar de novo o negócio de CDI ali, por favor? O GCI? O... Qual? Aquela ali que tem as três ali, essa daí. Essa?
Deixa eu tentar ver aqui. Eu acho que é mais fácil aqui, ó. Pronto. É, Pega mais do que isso. o neurônio. Você lembra que nessa daqui, ó, deixa eu voltar. Aqui não é um oligodendrócito? Aí você tem um acúmulo da alfa-sinucleína, não tem? Aí depois que você faz o misfolded e ele joga para o meio, e aí pode ter um acúmulo também dentro do neurônio? Isso é mais no progredir da doença. Mas você lembra que a doença de Parkinson e a de corpos de Levy, ela já não é intranuclear? Isso que vai diferenciar as duas. E aqui ele colocou uma imagem de de lâmina, né? Intranuclear. Aí, se tá dentro intranuclear, pode ser o Levy-like, entendeu? Tá bom. Mas isso é só no final da doença. No Levy já vai ser desde o início. Pelo menos foi isso que eu entendi. É isso, gente. Sim. Então ainda primário. No final vai estar Igual, né? tudo bagunçado, É. entendeu? Mas é a preponderância para iniciar pela micróglia ou iniciar pelo neurônio. Ah, tá. Eu acho que é isso E também. aí, se for, por exemplo, que eu não coloquei, o Esses Levy. conhecimentos nós temos juntos. Eu sei tanto quanto vocês, entendeu? Porque eu Porque isso é entendi mais super ou novo. menos. Isso é super novo, né? E Ele- essa ideia da onde começa a doença, A né? doença, né? Por isso que a doença começa diferente, né? Isso que é interessante pensar. O Parkinson começa de um jeito e esses atípicos começam de outro jeito, porque é a preponderância inicial. O final do Parkinson e o final dos atípicos é igual, só muda o tempo, né? O final dos atípicos vai acontecer aqui, o final do Parkinson vai acontecer lá, né? Que eu acho que Que é a preponderância da onde inicialmente eles começam a degenerar. eu acho que é essa figura. Então, deu para É, entender que é uma lâmina, André. Aí ele está mostrando como se fosse a deposição do oligodendrócito, que é esse GCI, tá? E aí, quando ele já tem o acometimento intranuclear dentro do neurônio, que é esse daqui, ó, Levy-like. Ele até colocou Levy-like porque parece uma deposição por doença de corpos de Levy, que já é o final da doença. E aí, esse último aqui, o F, ele tá mostrando isso que o chefe falou. No início, quando você tem aquela deposição do misfolded da alfa-sinucleína só no oligodendrócito, onde que ele vai acometer principalmente? Todo o tronco. Por isso que o paciente tem estridor, tem instabilidade postural e os gânglios da base. E aí, ao longo da evolução da doença, isso que o chefe falou, que depois vira tudo paciente super acometido, só que aqui na atrofia é muito mais rápido, você acomete neocórtex, límbico, gânglios da base, cerebelo e o tronco como um todo. Então, bom, isso é o legal. E final. ali em cima, ó, ali em cima é aquele negócio das fibrilas, ó. Então começa a acumular as fibrilas e aí forma o monômero, o oligômero, monômero e depois a fibrila e aí degenera. Que aí fica aquele treco lá, né? Final aqui. É. Mas tudo começa por essa. Lembrar que a alfa-sinucleína é uma proteína que existe na mitocôndria e que tem uma função mitocondrial, não é um alien que entrou lá, um vírus. É uma coisa que existe, né? Então ele existe mas quando ele está mal dobrado, mal colocado, e ele acumula nesses monômeros e nessas fibrilas, é que dá o problema. E aí tudo o que eles acham por essa P25-alfa, que ela que tinha que manter a mielinização correta, né? Isso. E aí ela começa a atuar errado, aí ela fosforila a alfa-sinucleína, ela fica aquele misfolded, e aí é onde que você tem os oligômeros, né, sendo formados. Essa também é do Prime, que ficou bem bonitinho, né? Uma peça de anátomo patológico. Aí ele coloca os dois principais fenótipos. Então, aqui com atrofia, pensando de gânglios da base, no fenótipo parkinsoniano, uma atrofia do putame. E aqui uma atrofia de cerebelo, né? É. Pensando no fenótipo cerebelar. E de tronco, principalmente. Aqui também de. Você vê o final do córtex occipital ali, como o cerebelo entrou para dentro, né? E aí, falando dos fenótipos, que depois eu vou mostrar bonitinho um comparativo, aonde que você vai ter o acometimento prioritário, né? Do fenótipo parkinsoniano, o que que eles falam? Que é principalmente o mesencéfalo, aí você tem os núcleos da base, mas vai ser um acometimento ali de tronco superior, então mesencéfalo, gânglios da base. Quando você tem o acometimento, o fenótipo cerebelar, então, corretamente, o cerebelo, mas você
também pega essa parte mais inferior aqui. Pensa em mesencéfalo, ponte, bulbo, mais cerebelo, e também aqui no fenótipo cerebelar você tem o córtex pré-motor ali, a parte motora cortical também sendo um dos principais. Por isso que essa forma cerebelar é mais grave, né? Mais graves. Isso daqui eu já comentei. Aí, dos fenótipos, né? Então, a forma parkinsoniana, ela vai ser 80% dos casos. É muito difícil, né? Pensando no parkinsonismo atípico, mas ela vai ser um parkinsonismo mais rígido, acinético. Não tanto a característica dela primordial vai ser o tremor. E até que o tremor ele vai ser mais postural e principalmente com esse polimini mioclonus, né? Em 40% dos casos, você pode ter uma resposta levodopa, só que ela vai ser uma resposta tempo dependente. Ela vai durar ali até mais ou menos 3 anos, né? Já no fenótipo cerebelar, chega a ser 20% dos casos, você vai ter uma ataxia cerebelar global, uma ataxia de marcha, ataxia apendicular ali presente, e no final você tem a expressão também dos sinais de parkinsonismo, bradicinesia, rigidez ali presente. Falando um pouquinho sobre os distúrbios autonômicos, lembrar que aqui na atrofia de múltiplos sistemas, ele vai ser um acometimento do sistema nervoso autonômico que ele é pré-ganglionar. Aí ele diferencia da doença de Parkinson e até mais do Lewy, mais do Parkinson, que ele vai ser muito mais pós-ganglionar. Depois vai ter até um exame da cintilografia miocárdica que diferencia bem os dois. Então, aqui ele é muito mais central e pré-ganglionar, não tem tanto acometimento pós. E por ele ser central e pré, que a gente vai ter essa expressão mais presente, né, do acometimento de urinário, por assim dizer. Então, esses pacientes muitas vezes começam até quadro de retenção urinária, quando você acomete o núcleo de Onufre ali na medula sacral. Podem também já iniciar o quadro como um quadro de incontinência, urgência urinária, a hipotensão ortostática, disfunção erétil nos homens, o quadro da anidrose, mãos e pés frios, que às vezes até fica bem similar a um fenômeno de Renault ali presente também. Então, essa aqui é a principal diferenciação pensando no distúrbios autonômicos, que ele é pré e mais de etiologia central, que você vai diferenciar da doença de Parkinson em si, né? Aí, de critérios diagnósticos, eu até deixei todos, mas eu vou pular. O que que acontece? Em 2018, a gente tinha esse segundo consenso dos critérios diagnósticos. E aí tinham duras críticas a ele, porque ele meio que fazia um aglomerado da doença já no seu final, entendeu? Quando o paciente já estava com a doença toda aflorada e já muito grave. Então, o MDS, em 2022, ele pensou em um modo de você tentar ter uma certa especificidade para a doença, mas tornar esses critérios mais sensíveis, para você fazer um diagnóstico quanto mais recente da doença em si, não deixar ela tão evoluir tanto para você fazer o diagnóstico como um todo, né? Porque se você for fazer diagnóstico no filho, Paciente já morreu. E aí, tá até no continho, bonitinho, todas as descrições, só que essa tabela ela faz um resumão de tudo. Foi um artigo do Lancet, tá muito boa. Aí eu deixei ela só para a gente discorrer e não ficar pulando várias vezes, né? Então, pensando, quando que você vai ter o diagnóstico em si? Sempre vai ser um diagnóstico anátomo-patológico, que é só vendo que você faz mesmo, né? E então, pós-mortem, você vai ter a presença da alfa-sinucleína, né, presente ali no glial, que eles até colocam que são essas inclusões papalantos, né? E a atrofia ou a degeneração da via estriato-nigral ou olivo-ponto cerebelar, mediante aqueles dois fenótipos, o cerebelar ou o parkinsonismo em si. Aí, pensando nos critérios clínicos, né? Então, aquilo que eu tinha falado, uma doença esporádica por si, é muito baixa a frequência do acometimento genético, ainda está caminhando muito pouco, né? Bem inicial. Uma idade acima de 30 anos e tem esse quadro progressivo neurodegenerativo. Aí ele fala, quando que você tem um possível pródromo da doença? Lembrar aqui o que vai ser mais específico da AMS, né? O distúrbio comportamental do sono REM aqui vai ser muito importante. A gente sempre fala do Parkinson, mas aqui ele vai estar
na maioria dos casos, sempre presente, né? O quadro da hipotensão ortostática, lembra da disfunção autonômica. A disfunção autonômica também acometendo o sistema geniturinário como um todo, então aquele quadro de retenção urinária, quando você faz um ultrassom pós-miccional, tem um resíduo maior do que 100 ml, já é um diagnóstico ali presente. E o clínico, você pode ter sintomas parkinsonianos, lembrando que é muito mais aquele acometimento rígido, acinético, né? Não tanto do tremor, e sinais ali iniciais da ataxia cerebelar, né? Para você fazer um diagnóstico clínico provável, você tem que ter pelo menos 2 desses acometimentos clínicos. Então, uma disfunção autonômica, aquele resíduo, né, pós-miccional que eu já tinha mencionado, o quadro da hipotensão ortostática, um quadro de parkinsonismo bem característico, cerebelar, uma ataxia cerebelar, e aí você tem que ter pelo menos um critério motor ou não motor para te embasar junto com aqueles outros definidores. Aí só deixo. Então, quais são os critérios motores, né? Então, uma rápida progressão dos sintomas motores nos primeiros 3 anos da doença. Então, lembrar que aqui na MS tudo é muito rápido, o desenvolvimento vai ser muito rápido, né? O principal também, a instabilidade postural nos 3 primeiros anos da doença, a presença de distonias crânio-cervicais que podem ser induzidas ou exacerbadas pela levodopa, né? Mesmo que você não tenha tanto uma discinesia apendicular ali expressiva, utilizando a levodopa. Um quadro de disartria, de disfagia, principalmente sintomas bulbares já de início e progressiva piora nos 3 primeiros anos. Um quadro de liberação piramidal que você não explica. Por exemplo, o paciente tem Hoffmann e tem Babinski ali presente, muito característico. Movimentos mioclônicos, um tremor mais cinético, postural, e as deformidades posturais que depois eu vou mostrar as imagens, que é a camptocromia e o anterocolo, né, que é bem característico. E aí, quais são os fatores não motores? O estridor, esses ruídos mais inspiratórios, principalmente presente no sono, aquilo que eu tinha falado da baixa temperatura, né, de extremidades, que lembra até um Renault, a disfunção erétil e os sintomas pseudobulbares, aquele paciente que ri de uma situação que não era para rir, um choro inexplicável, que já é a progressão mais neuropsiquiátrica da doença. Quando você tem os critérios clínicos, né, estabelecido para uma possível AMS, aquilo que eu já tinha falado. Então, o distúrbio autonômico ali presente, as características clínicas motoras, então, parkinsonismo que é refratário ao uso da levodopa, até 40% vai ter uma resposta, só que ela vai ser tempo dependente. Em 3 anos, aquele paciente deixa de responder, né? Você tem, né, um acometimento cerebelar, pelo menos 2, né, de uma ataxia ali cerebelar presente, a presença de pelo menos 2, né, critérios motores ou não motores, e aqui, para você ter estabelecido, você tem que ter um achado de ressonância magnética muito característico, né? E os critérios de exclusão, ele vai falar quando você principal, que até quando eu estava lendo, chefe, aí o senhor confirma, que é a anosmia, que você consegue diferenciar bem. Aqui na MS, muito dificilmente ele vai ter a queixa da anosmia, né? Porque não tem comprometimento bubofatório. No Parkinson você tem comprometimento bubofatório. Aquele quadro de acometimento autonômico mais pós-ganglionar, que você vai pegar até pela cintilografia cardíaca. Pensar muito nesse quadro cognitivo, quando você já tem um quadro de demência pré-estabelecido nos primeiros 3 anos. Descartar o acometimento da MS, porque a MS, muito pouco, ela vai se expressar nessa parte mais cognitiva. E vai ser muito mais um déficit atencional. Então, eles ligam essas luzinhas. Alucinações, pensar muito mais em Lewy do que na MS em si. Uma paralisia do olhar vertical, pensar mais na PSP. E eles até colocam de achados na ressonância que vão te fazer pensar mais numa esclerose múltipla, num parkinsonismo vascular, numa PSP em si, do que o quadro mais característico da MS. Para você ver como essas coisas são difíceis de fazer o diagnóstico, né? Então você tem que. É mais uma pintura e um quebra-cabeça do que um negócio que dá positivo ou negativo e pronto, acabou. Né? Pelo que eu entendi, assim, até O de. que você não pode ser é preconceituoso. Tudo bom, Você olhou e achou que é PSP. Não, que é AMS. Você olha de novo e revê se você acha mesmo que é AMS. Então não seja preconceituoso.
Eu vou dizer para você que esses atípicos eu quase sempre troco os diagnósticos, tá? Eu começo numa coisa e viro outro, começo numa coisa e viro outro. Mesmo na evolução, às vezes você está com o doente há 15 anos. Aí você fala, meu, não é possível, né? Então a evolução também confunde. Só aquele negócio que você falou lá da imagem, no final, lembrar que imagem boa para distúrbio de movimento é muito difícil. Ou você conhece os caras que estão laudando para você, ou você não confia nas imagens. Então, aquele último critério é muito difícil, entendeu? Então, a imagem vai te ajudar em situações muito extremas. Agora ainda, nós não temos uma terapia específica, né? Hã? Não, que o Chung uma vez tinha passado a perna na gente, teve um paciente que estava fora e mandou para cá. É. Aí tava laudado na ressonância como sugestivo de AMS, só que não era um Huntington. Então, é complicado, sabe? A imagem é muito E laudado complicada. como sugestivo. Temos uma diversidade de imagem muito, muito grande. Mas é importante perceber que essas coisas todas outras existem, você vai reavaliando. Ainda não temos uma terapia específica para cada um. Mas na hora que aquele SMC, aquelas coisas tiverem terapias mais específicas, e a única coisa que a gente tem é essa coenzima Q10, que eu, por Isso, enquanto, não acredito. Acho que Ele não é para nada. até ressaltava que é o que tem mais assim, depois eu vou falar. Não, mas porque eu vejo melhora, né, com isso. Mas na hora que a gente tiver alguma coisa mais específica, isso vai ser muito mais importante. Mas aí, se Deus quiser, vocês vão ter uma ressonância lá que vai marcar aquele negócio, e aí vocês vão olhar a lâmina do doente vivo. Isso eu acho que vai acontecer um dia. E aí vocês vão poder tirar o cérebro, a ressonância vai fazer um corte, vai fazer uma lâmina e vai corar para vocês. Aí, beleza. E aí vai ser bom que você saiba da onde começou o quê, né? E pelo que eu entendi, chefe, assim, da MS, você tem, né, a dúvida diagnóstica mais do parkinsonismo, mas aquelas ataxias espinocerebrais é quase impossível de você diferenciar, né? Enfim, Pelos que eles falavam, era isso. Nossa, Quando junta a ataxia ali, mais o fenótipo cerebelar, vixe, é só no final mesmo que você... Por isso você vai precisar dessa lâmina que eu falei que um dia vai acontecer. Aí você vai falar, beleza, ó, tá aqui, ó, tô vendo. Aí tá certo, porque pelo fenótipo você fica doidinho, né? É que graças a Deus essas coisas não têm cura, né? Então meio que tanto faz. Se você acertou o diagnóstico, você não vai ter o que fazer. Não. Mas daqui a pouco vai ter o que fazer. Isso não dá, né? Quando tiver o que fazer, aí sim, nós vamos ter Saber que o que arrumar fazer. algum jeito. Então, falando agora um pouquinho mais do acometimento escorrendo, né, da clínica, né? Então, do pródromo, o que que é importante? Tudo aquilo que a gente tinha falado. Distúrbio comportamental do sono REM, as desautonomias, elas já às vezes iniciam ali pré você ter clinicamente a doença, e o estridor inspiratório também pode já estar presente como um pródromo. Discorrendo um pouquinho sobre a disfunção autonômica em si. Então, ela pode antecipar ou até acontecer com o início dos sintomas motores, mas aquilo que a gente tinha falado pode já estar presente desde o início ali do pródromo. Ela vai ser importante porque, além para diagnóstico, ela também vai determinar o grau de severidade de acometimento da doença. Que nem o Dr. Emerson já tinha falado, que o fenótipo cerebelar ele tem um pior prognóstico. Se o paciente ele já inicia com disfunção autonômica, ele também vai ter um pior prognóstico. É uma desgraça. E quanto mais tarde começa a doença, também é o pior prognóstico. Aquilo que eu já tinha ressaltado até na imagem. Então, você vai ter o acometimento mais pré-ganglionar, não tão pós-ganglionar simpático, né? Então, vai ser um acometimento noradrenérgico central. E em que esferas? Então, nos homens, uma das principais queixas é a disfunção erétil. E aí, para tratamento, que isso que o chefe falou, é muito difícil, né? Você pode ter indicação dos inibidores da fosfodiesterase do tipo 5, mas eles muitas vezes não são responsivos. Aí você já tem que progredir para as injeções intracavernosas e aí, em última análise, a prótese peniana com o urologista, né? Mas é muito difícil de você dar esse respaldo para o paciente, porque ele não chega assim, porque é uma desnervação, né? Então, tem muito o que fazer. Nas mulheres, é muito comum a Eu questão. já peguei um paciente uma vez, para não falar que não, que a mulher se queixava do cara. Ah, porque ele não funciona mais. E ele, como é Nossa, me MS, deu uma dó, cara. Me deu uma dó, não, vontade de um tapa na mulher, essa mulher, né?
Mas ela falou com desdém, sabe? Ele não é mais homem. Nossa, cara, sabe? Na hora me deu mal-estar, entendeu? Sabe, meu? Puta que pariu. Ela tá com uma E eu dei sildenafil para ele e não funcionou. Eu dei sildenafil, não funcionou, mas ele já estava quase trelelê, então ele nem se incomodou tanto. Quem se incomodou fui eu. Me ofendeu, sabe? É certinho. Minha masculinidade vai. Bem, uma moça nova, tal, né? Mas, nossa, meu, mas que triste. É que ele já estava meio trelelê, ela falou, ele já estava para lá, né? Mas ela sabe, foi, Cara, né? Você não vai sair, parece. E essas injeções eu lembro do meu internato, que é o Caverject. É, né? Que tinha que passar na URO. Mas vocês chegaram a fazer isso em alguém? Eu vi um residente orientando uma vez. Era um paciente Olha. pós-AVC, coitado. Jesus, hein? Falou, né? Desespero faz, a não sei que idade. Ele é esposa, né? Desespero faz a necessidade. Deus. Bom, tá bom. Aí depois Né? Pelo amor, né? então, das mulheres, então, principalmente vai ser a queixa de uma anorgasmia, então, terapia hormonal, lubrificantes vai ajudar. Do acometimento urinário, aquilo que eu tinha falado, desde assim, no quadro prodrômico, até 20% vai ter a queixa da retenção urinária, pelo aquele cometimento no núcleo de Onufre, ali na medula sacral de S2 e S4. Mas conforme a doença vai progredindo, você vai ter a perda ali do controle, né, da micção, então ele acaba evoluindo para um quadro de urgência, incontinência urinária, uma bexiga neurogênica propriamente ali dita, né? Então, de tratamento, então, primeiro de investigação, aquilo que eu tinha falado, você fazer um ultrassom pós-miccional com acúmulo ali de volume maior do que 100 ml, e você pode até fazer um estudo urodinâmico, mas nem precisa chegar nesse Não, ponto. Você já vai saber que É. é o acometimento ali desautonômico E da é o própria doença. urologista que vai pedir, tá? Vai te ajudar, né? É. Então, de tratamento do quadro de urgência e de incontinência, o principal é o alfa-3, né, adrenérgico, que é a mirabegrona, que ela não vai ter tanto perspassar a barreira hematoencefálica e também ela não atua levando ao oposto, você tem um quadro de retenção urinária. Então, ele é preferível você utilizar o trospin, o solifenacin, a oxibutinina. Então, ele é a primeira linha propriamente dito. Mas, claro que vai ter efeitos colaterais, dor de cabeça, cefaleia, taquicardia. E aí, assim, depois que você já teve na não responsividade medicamentosa, que você pode pensar numa segunda linha, a injeção de toxina botulínica, né, ali próprio dentro do detrusor, lembrar que é aquele detrusor que tem uma hiperatividade, ou até uma cistostomia, que aí você deixa o paciente não tão sujeito às passagens de sonda de alívio, né? Direto. Quadro de noctúria, até no contínuo eles falavam da desmopressina, esse spray nasal, mas muito pouco utilizado. Então ele até falava que, lembrando que esse paciente tem estabilidade postural, você tem que organizar essa casa para evitar as quedas do paciente. Então sempre deixar ali um pinico, alguma coisa que ele faça durante a noite para evitar que ele fique deambulando, né? É um inferno. E deixar de beber líquidos e se preparar para o sono, né? Coitado. Então, um pouquinho dos sintomas ortostáticos. Então, é muito comum eles falarem dessa fadiga após exercício físico extenuante, vertigem, síncopes, e aí tem esse sinal, que é essa dor que eles sentem aqui na região cervical e até escapular, que eles falam que é o sinal do cabide. Principalmente quando eles se esforçam um pouco mais, que aí você tem um quadro tanto de distonia quanto aquela impotência postural. Você fica com essa. Que é uma distonia, mas também junto com o quadro da Eu o quadro entendo como uma distonia. distonia, né? Eu entendo, acho mais fácil entender como uma distonia.
Então, dos testes, pensando ali nos sintomas ortostáticos, que o bom e o velho medir a pressão paciente em decúbito dorsal, em posição ereta, e aí no contínuo ele pontuava que a partir de, você tem que, quando você coloca o paciente em posição ereta, tem que fazer 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Se no terceiro minuto ele já tem um descenso ali da sistólica menor ou igual a 20, da diastólica menor ou igual a 10, eu errei aqui, tá? A diastólica menor ou igual a 10, e você não ter aquela aumento da frequência cardíaca compensatória, que faz muito mais a gente pensar no acometimento neurogênico. Por exemplo, caiu aqui a sistólica e a diastólica, só que a frequência cardíaca permaneceu basal. Quando você tem uma fonte de hipotensão cardiogênica, a frequência cardíaca vai lá em cima, entendeu? Porque ele está, querendo ou não, desautonômico, né? Aqui na MS. Então, ele não compensa com a frequência cardíaca. E eles baixaram esse valor, tá? Antigamente era 30, agora é 20. É 20. Sistólica 20 e a diastólica é 10. O tilt test, eu peguei um paciente até que fez tilt test, é super, né? Raro, né? Mas acontece. A dificuldade é a disposição de exame. São, né? Então, ele vai avaliar a frequência, a pressão arterial sistólica, frequência respiratória, colocando o paciente num grau de declive de 70 graus, e aí ele também faz a manobra de Valsalva, que é esse daqui, ó. Então, você teve o descenso da pressão arterial, mas também mantém ali a frequência cardíaca estável. Você não teve um aumento pensando mais em um quadro cardiogênico. Então, ele não tem o tônus simpático para conseguir aumentar essa frequência. E aí, quando que você vai fazer um diagnóstico diferencial de um quadro de uma desautonomia pura para AMS? Eles dosam as catecolaminas. Aí, lembrando que o acometimento ele não é pré-sináptico, mais central. Então, pós-sináptico, querendo ou não, você está liberando noradrenalina. Então, quando você faz a dosagem dela nível sérico, na MS ela vai estar normal. Se for um quadro de uma desautonomia pura, não. Você tem a perda da noradrenalina porque é mais pós-sináptico. Então, no final, ele vai estar fazendo a liberação da noradrenalina e a sinapse em si. É que o estímulo não chega aqui na MS, mas o neurotransmissor está presente. E aí, esse teste quantitativo, axonal, sudomotor, que você vai avaliar a integridade da via sináptica pós-ganglionar na sudorese, que é aquele quadro de anidrose que eu tinha comentado. Então, é o teste que você vai quantificar o quanto que você tem de acetilcolina presente nessa via da iontoforese. Aí, só para trocando em miúdos, é essa letra E aqui. Então, na MS, como você tem o pós-ganglionar, então você está tendo acetilcolina ali fazendo a neurotransmissão, então ele vai estar presente. Então, você tem voltar para a liberação. Então, está íntegro essa via. A anidrose ela é muito mais um quadro pré, entendeu? De novo, aquele esquema de diferenciação do pré e do pós-sináptico. Então, esse exame aqui, ele mostra que a acetilcolina ela está sendo quantificada, porque você não tem o acometimento pós-sináptico. Dá para entender? É difícil, né? Então, aqui ele separou antebraço, da perna, dos pés. Então, você tem a presença da liberação ali da sudorese, o estímulo, como posso falar, a via neuronal pós-sináptica está presente. Tem que estar. Só A doença não é daí. Isso não é daí, entendeu? Aí você que diferencia de uma desautonomia pura em si ou do quadro de AMS. Nesse caso, a doença está para lá. Então, é um lugar diferente onde acomete a doença. Isso, é isso. Deu para entender? Porque eu acho que ficou. Não, é difícil de entender isso aí, mas Deu para da sudorese, e aí ele vai quantificar o quanto que você está liberando de acetilcolina por meio dessa iontoforese, que são eventos graves. Científico, tá? Isso daí é próprio. Faz, né? Tá, E aí, esse teste do suor, ele vai avaliar o hipotálamo, né? O quanto que a via tá ativando ali a glândula da sudorese. E aí, esse yellow powder, que ele vai ser inserido na pele do paciente, e aí ele é exposto à fonte de calor. Mediante a ocorrência da sudorese, o powder modifica a coloração para roxo. Então, na MS, você tem a alteração desse teste do suor e a normalidade desse segundo. Então, voltando. Teste do suor. Vamos lá. Que até eu fiquei agora. Tá uma glândula. Então, pensando. Nesse segundo aqui,
A via, ela tá preservada, porque ele não é pós-ganglionar. Então, por isso que ele tá normal. Só que quando você faz o teste do suor por esse yellow powder, o que que acontece? Você não tem a liberação, a ativação, porque o pré-ganglionar não está funcionando. Então, por isso que a pessoa ela não tem a sudorese em si. Então, nesse teste, que é que meu chefe falou, ninguém nunca faz, né? O ideal, quando você joga o, o pré, né? Esse powder, ele tinha que ficar roxo, conforme ele tem a sudorese. Só que aí o paciente com MS ele fica amarelo, porque você não tem a transformação, porque ele não tem a sudorese. Isso aí é um pozinho tipo da pessoa sua, que não reage com o amido do pozinho e muda de cor. Então, da MS, como ele não tem nem a neurotransmissão para ativar a glândula sudorípara, então ele não tem o quadro da anidrose. Então, e a integridade da via. Esse realmente Não, mas é complicado, mas tem bastante simplificar. Tá? E aí, dessa hipotensão ortostática, eles, só resumindo, né, da fluocortisona, que até esse paciente que a gente pegou foi no periféricos e veio para cá, chefe, o Renan que mandou. A gente passou a fluocortisona. Mas pensando que ele é um mineralocorticoide, você vai ter os efeitos cardiovasculares, os efeitos renais, e aí não é uma primeira linha. Eles colocavam que o midodrine E a droxidol. e a droxidol são melhores. E aí no Brasil... Nós temos o fluorocortisona, é ele mesmo. E tem a piridostigmina. Isso, que aí eles até falavam que é um combo. Por exemplo, um quadro de constipação, ela já leva para um quadro mais de diarreia. Então, ela vai ter esse auxílio aí por duas vias. Mas piora o quadro da salivação, que já é feito. Então, essas são as vias. Pensando que aqui até contrassenso, né? Que é um quadro mais de hipotensão, mas durante o sono desse paciente, ele pode ter um pico de hipertensão, pensando que ele está em decúbito dorsal, que você vai ter um maior estímulo renal da natriurese, uma maior volemia. Então, é muito comum esses pacientes terem um pico de hipertensão durante a noite. E aqui, de indicação de medicações, eles falam que pensar nos antipertensivos de ação rápida, então nifedipino, a hidralazina, que são vasodilatadores, são os principais. E aí, se necessário, você progride para um IEC, um captopril, um bravo, um losartana. Mas primeiro, sempre os vasodilatadores. E aí, se você pensa, usa vasodilatador, quando esse paciente acordar, ele vai piorar a hipotensão postural. É um horror, né? Ruma daqui e piora dali. É muito comum eles também evoluírem por uma hipotensão pós-prandial. Então, eles falam para diminuir, né, a ingesta de carboidratos, ou, se necessário, você já usar uma carbose ali pós-prandial, utilizar uma cafeína antes de você iniciar a sua refeição, que aí você já estimula ali a motilidade gastrointestinal e não tem esse rebote tão frequente aí pós-prandial. Quadro de gastrointestinal, então constipação, esvaziamento gástrico. Constipação, eles sempre pontuam que primariamente você vai prezar pelas medidas não farmacológicas, então aumento da ingesta de fibras, né? O uso de como se fossem umas cintas abdominais, né? Uso de cintas também de membros inferiores. E esse esvaziamento gástrico também são as mais medidas comportamentais do que você dispor de medicamentos mesmo, de prescrição para os pacientes. E aquilo que eu tinha falado, diminuir a quantidade de carboidratos, esse consumo anterior de cafeína. Ficou meio nebuloso assim, mas eles pontuam que não é tão característico, tão demandante por parte da MS mais esses sintomas. Eu acho que para o Parkinson, pensando mais na levodopa, que a gente atua mais, né? Sintomas motores. Então, do quadro do parkinsonismo, aquilo que eu já tinha falado, que é mais rígido a cinética, então a rigidez, a bradicinesia são as demandas prioritárias, mas você pode ter ali presente também um quadro de tremor, lembrando que ele vai ser muito mais postural, cinético, pode ter presente esse tremor rubral de Holmes, que eu até achei estranho, mas ele colocava na evolução. Não é tão, né, característico, né, chefe? Não. E aí o mais característico vai ser mesmo esse polimini-mioclonus, bem sutil das mioclonias ao movimento, né? A instabilidade postural, que é aquilo que eu já tinha até comentado, que vai ser um sintoma bem precoce da doença, então acende o sinal de alerta, pensando num parkinsonismo atípico,
paciente que nos primeiros 3 anos está caindo muito, muita instabilidade para deambular. Quadro bulbar, então, paciente que evolui muito rápido com disartria, disfonia. E o quadro da ataxia, que é que eles falam que é a ataxia de marcha, então pensando mais axial e também apendicular muito presente. E esses daqui, o 2 e o 3, é envolvimento e paciente mesmo frequentar uma boa fisioterapia para tratamento. Aí do parkinsonismo em si, aquilo que eu tinha falado, levodopa você vai ter aquele período de lua de mel, ali 3 anos, mas depois de uns 3 anos, na maioria dos casos, eles deixam. Ou é aquele paciente que você dá, ele fica muito discinético, pior até do quadro motor com essa levodopa. E aí, até no contínuo, eles pontuavam que se Dose baixa. Você começa, pode ir até, pode falar 6 tabletes, tá vendo? Até 600 Sim. miligramas, mas você vai acabar caindo isso daí, né, no final, porque, por fim, o que vai fazer resposta mais é uma dose baixa mesmo. E aí eles pontuavam que se você for usar um agonista dopaminérgico, ou até os inibidores da mono B, sempre priorizar porque eles vão dar o rebote da hipotensão postural. Então, até que ponto que eles vão ser benéficos ou não, ou você deixar esse paciente sem a prescrição. Mas a levodopa em dose baixa. Do tremor cerebelar e até do polimioclonus, o Continine colocava o levetiracetam como primeira escolha para Sim, manejo terapêutico. sim, pode. Nessa dose de 250, 500, 2 vezes ao Dose dia. baixa. Dose baixa. É. Então, falando um pouquinho sobre outro acometimento, chefe, pode ir? 9, deixa eu ver, mais 15 minutinhos? Tem muita coisa Eu ainda? acho que tem. Quanto tem? Se tiver muito. Eu acho que é motor, e aí é pouco, acho que dá. Vou dar uma. Aí, da distonia, Precisa correr, na oração. 9. E temos um monte de gente para aprender. Tem 2 que Sim. são da toxina, viu? Tem 10 na lista? Chung, já falaram com o Chung. Então, tem dois que são. Deixa eu marcar hoje mesmo. Ah, tinha? Mas deixa eu... Então, só confirma com ele. Quer deixar o resto? Confirma. Deixa eu ver quanto que tem, chefe, que eu lembro que. Vai ser imagem. Não, essas aulas não é para correr, é para aproveitar, tá? Deixa o resto, faz semana que vem você tá aí? Tô Então, no voo ainda. É disponível faz pra depois. frente. Tá? Beleza. O senhor vai estar aí? Eu não, mas o Chung vai estar. Ah, beleza. E aí? Desculpa aí, agora. Não, relaxa, Matheus. Depois que casou, você está liberado. Então, sucesso, chefe. Então vamos. Então vai no negócio lá. Pós. Não, é o record lá em cima. Stop recording. Isso, sábado, eu fiz 5 hoje. Nós vamos falando meia-noite.